Olá meninas, boa noite. Meu nome é Anne Caroline. Vou falar um pouco da minha história para vocês. Vou falar sobre uma gravidez que eu tive há pouco tempo e sobre o princípio de aborto que levou a um aborto espontâneo. Bom meninas, no dia 21 de agosto do mês passado, a minha menstruação era para ter descido e ela não desceu. E eu pensei que eu estava grávida. Só que quando foi no dia 27, a bendita desceu, né? E depois que ela foi embora, que eu tive relações com meu esposo, quando chegou na segunda-feira, desceu um líquido branco, parecendo um clara de ovo, com um pouco de sangue. Só que eu não liguei muito, porque eu pensei que era por causa da minha menstruação que tinha ido embora há pouco tempo. Só que quando foi na terça-feira, desceu uma borra de café. E eu fiquei pensando assim, será que a minha menstruação vai descer de novo? Ela foi embora um dia desses. Aí eu conversei com algumas irmãs da igreja e elas pediram para que eu comprasse um teste de farmácia para eu fazer, para saber se eu estava grávida, porque isso é sinal de gravidez. Isso poderia sim ser uma gravidez. Aí eu comprei na terça-feira. Quando foi a quarta-feira pela manhã eu fiz, porque dizem que tem que fazer na primeira urina do dia. E quando eu fui ver o resultado, eu finalmente recebi o meu positivo. Fiquei muito feliz, chorei, gritei, agradeci muito a Deus, porque já vai fazer 4 anos que estou casada com meu esposo e eu queria muito engravidar, queria ter muito um neném. Então isso para mim foi um presente maior que Deus poderia ter me dado. Só meninas, que quando foi na quarta-feira à noite, quando eu cheguei do culto da igreja, eu comecei a sentir umas cólicas de leve, comecei a sangrar um pouco. Só que eu não liguei muito, porque dizem que quando a inidação há um pouco de sangramento. Só que, meninas, quando chegou na quinta-feira, que eu fui para a Lan House, que eu trabalho na Lan House, eu comecei a sentir dores maiores. Senti muita dor mesmo, e comecei a sangrar mais forte. Aí lá o meu patrão me levou para o hospital juntamente com meu esposo. Chegando lá no hospital, meninas, eu contei tudo ao médico que estava acontecendo. E ela passou para mim um exame de sangue para saber se realmente eu estava grávida, porque ela disse que não confiava em teste de farmácia. E quando eu fiz o exame lá no hospital, confirmou realmente que eu estava grávida. E ela perguntou o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo comigo. E eu falei que eu estava sangrando muito, estava sentindo muita dor, uma cólica muito forte. Aí lá, eles passaram para mim um exame de toque. E quando o médico fez esse exame de toque em mim, ele falou que o sangue que estava saindo de mim era muito pouco, só que eu estava com o princípio de aborto. E ele passou um transvaginal para saber o que estava acontecendo comigo e disse que depois era para eu voltar para fazer o pré-natal. Só que quando foi na segunda-feira que eu fui fazer a transvaginal, o médico me perguntou por que eu estava fazendo a transvaginal e eu contei ele tudo o que estava acontecendo comigo. Quando ele começou a me olhar, ele falou o tamanho do meu útero, falou o tamanho do meu ovário direito, do meu ovário esquerdo, falou o tamanho do meu endométrio e disse que poderia sim ser uma gravidez, porque ele estava vendo uma massa anexal à minha direita, só que ele não poderia dizer se era realmente um neném ou se poderia ser outra coisa. E eu pensei comigo, como é que poderia ser uma gravidez ou não? Se eu fiz todos os exames e todos eles confirmaram a minha gravidez. E eu saí de lá um pouquinho chateada, um pouquinho triste, só que eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Quando foi na quarta-feira, que eu fui no posto perto daqui da minha casa, eu fui lá para ver se eu conseguia pegar uma requisição para fazer ultrassom, para ver o meu bebê. Só que quando chegou lá, eu expliquei tudo à médica e ela disse que não ia poder passar uma ultrassom para mim, porque como o meu bebê ainda era muito novo, poderia acontecer do médico não ver o meu bebê. E ela passou outra transvaginal para mim. E no mesmo dia, pela tarde, eu marquei a transvaginal e fui fazer a transvaginal. Chegou lá, o médico me perguntou novamente o porquê da minha transvaginal e eu expliquei tudo o que estava acontecendo e falei até de uma transvaginal que eu tinha feito há 2 dias atrás. E quando ele começou a me examinar, ele também falou o tamanho do meu útero, falou o tamanho dos meus ovários, falou o tamanho do meu endométrio e disse que eu poderia ter tido uma gravidez ectópica.
gravidez ectópica, que é uma gravidez que é formada nas trompas, só que como não há espaço suficiente para o bebê crescer, ela acaba rompendo. E o sangramento que eu estava tendo era por causa do rompimento que ocorreu. E que o meu neném poderia ter saído na minha menstruação juntamente com sangue, só que eu não tinha percebido. Então eu fiquei muito triste, saí de lá muito triste, muito abatida. Conversei com as irmãs da igreja e elas tentaram me consolar, né? E pediram para que eu entregasse tudo nas mãos do Senhor. E que elas disseram também a mim que tudo acontece na hora e no tempo de Deus. Eu sei que tudo acontece na hora e no tempo de Deus. Só que assim, eu fiquei muito triste porque Deus sabia que eu queria ter um bebê há muito tempo mesmo, e Ele nunca tinha me dado esse filho antes. Então, dessa vez que eu consegui engravidar, eu fiquei imaginando por que essas coisas aconteceram comigo, por que Deus permitiu que eu perdesse meu bebê. Só que eu não tinha certeza se eu tinha perdido ou não. E o médico ainda me disse que era para eu fazer outros exames para saber se eu realmente estava grávida ou não. Isso mexeu muito comigo. Fiquei muito abalada, muito triste, chorava todos os dias. Meu esposo pedia para que eu não chorasse, porque Deus sabia de tudo e que eu também não tinha certeza se eu tinha perdido ou não. Só que, garotas, quando foi no dia 9 desse mês de setembro, a minha menstruação desceu, então eu tive a plena certeza, a absoluta certeza de que eu realmente perdi o meu bebê. E chorei muito, fiquei muito triste. Minha irmã está no Rio, o nome dela é Tassiane, e ela, juntamente com outras pessoas, pediram para que, quando a minha menstruação fosse embora, eu fosse no médico novamente para saber se eu tinha realmente perdido o meu bebê. Só que assim, eu não quero voltar lá novamente porque eu fico pensando no que os médicos podem me dizer e tenho medo de receber uma notícia que eu não espero, que eu não quero receber. Então, eu estou entregando tudo nas mãos do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe se eu perdi o meu neném ou não. Se eu perdi, glória a Deus. Se eu também não perdi, glória a Deus. Gostaria que vocês vissem o meu vídeo, que vocês falassem, comentassem o que vocês acham. Gostaria de saber se algum de vocês já passaram por isso, por um princípio de aborto, se vocês passaram por um aborto recentemente e quanto tempo demorou para que vocês engravidassem de novo. Eu agradeço pelo carinho de cada um de vocês, agradeço por vocês assistirem o meu vídeo e que Deus abençoe a cada uma de vocês. E me desculpem, porque eu só estou olhando para baixo porque eu estou gravando no celular. Que vocês me perdoem por alguma coisa, por errar falando, né? E que Deus continue abençoando o lar de cada um de vocês. E eu creio que assim como Deus vai me abençoar, que Deus vai abençoar cada um de vocês também que estão tentando, que estão esperando o positivo. Beijo, boa noite e até mais. Até mais ver.